Hoje vamos começar a estudar o Antigo Egito. Vamos começar pela sua localização geográfica. O Egito Antigo estava localizado no nordeste do continente africano, entre os desertos da Líbia, da Núbia e da Arábia. Nesta região havia escassez de chuvas. O desenvolvimento da civilização egípcia na região só foi possível graças à existência do rio Nilo, que é um rio permanente, que sofre cheias todos os anos, de forma periódica. Durante as cheias o Nilo transborda do seu leito, inundando grande parte do seu vale. Quando as águas começam a baixar, o rio Nilo volta para o seu leito normal, deixando atrás de si depósitos aluviais extremamente férteis, o que deixa a terra extremamente propícia para a prática da agricultura. Geograficamente o Egito possui duas regiões distintas. O Baixo Egito, representado pelo delta do rio Nilo, e o Alto Egito, representado pelo vale do rio Nilo. De acordo com o historiador grego Heródoto, o Egito é uma dádiva do Nilo. Agora que já sabemos um pouco sobre a geografia do Egito, vamos conhecer as divisões da história política do Egito Antigo. Para facilitar o estudo da história política do Egito Antigo, os historiadores dividiram a história egípcia em períodos. Período Tinita. Período do Antigo Império ou Império Menfita. Período do Médio Império. Período do Novo Império. Além do período conhecido como Renascimento Saíta. Agora vamos conhecer melhor cada um dos períodos. O período Tinita. O período Tinita é o período inicial da história do Egito propriamente dito, teve início por volta do ano 3500 a.C., quando Menés, rei do Alto Egito, unificou o Egito, unindo o Alto e o Baixo Egito sob o seu governo. Pela tradição, Menés é apontado como o primeiro faraó, fundador da primeira dinastia egípcia. O período recebeu o nome de Tinita em referência à antiga capital Tinis. O período do Antigo Império. O Antigo Império é também conhecido como Império Menfita, uma referência à cidade de Mênfis, capital do Egito na época. O Império Menfita ou Antigo Império durou mais de um milênio, iniciando-se por volta de 3300 a.C. e terminando aproximadamente em 2300 a.C. Durante o período do Antigo Império, foram realizadas grandes obras de canalização do rio Nilo. Os reis egípcios passaram a ser chamados de faraós. Os faraós eram venerados como se fossem deuses. Médio Império. O Médio Império durou aproximadamente do ano 2100 até o ano 1650 a.C. Neste período a capital foi transferida para Tebas. A época foi marcada por grandes progressos materiais e sociais. Durante o reinado do faraó Amenemhat III, iniciou-se a construção do Lago Meres, localizado próximo ao delta do Nilo. O Médio Império chegou ao fim com a invasão dos Hicsos, um povo de origem asiática, que utilizava armas de ferro e possuíam carros de combate puxados por cavalos. Através da força, os Hicsos estabeleceram seu domínio sobre o Egito Antigo. Novo Império. O Novo Império teve início por volta de 1580 e terminou aproximadamente em 1100 a.C. O fundador do Novo Império foi Amés I, responsável pela expulsão dos Hicsos, e por reestabelecer a capital Tebas. Alguns faraós tiveram destaque no Novo Império. Entre eles, podem ser citados Tutmés III, que conquistou diversos territórios, além de Ramsés II, que venceu os hititas na Batalha de Kadesh, além de ter ordenado a construção de monumentais templos religiosos como Karnak e Luxor. Período do Renascimento Saíta. Teve início com Psamético I. Psamético venceu os assírios, e estabeleceu a capital egípcia em Sais, localizada na região do delta do Nilo.
O renascimento saíta foi marcado por progressos nas áreas de comércio e navegação. Durante o governo do faraó Necau, foi construído um canal ligando o rio Nilo ao Mar Vermelho. O faraó Necau também custeou a viagem do navegador fenício Amon, que contornou a África por mar, partindo do Mar Vermelho, e retornando ao Egito através do Mar Mediterrâneo. Fim da independência egípcia. A história do Antigo Egito independente chegou ao fim em 525 a.C., quando os persas conquistaram o Egito, na Batalha de Peusa, tendo os persas liderados por Cambises derrotado as tropas egípcias de Psamético III. Posteriormente o Egito veio a ser dominado por Alexandre o Grande. E mais tarde, passou ao domínio romano.